Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Amém, queridos, obrigado. Graças a Deus. Eu queria te pedir que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Vamos orar pedindo a Deus mais uma vez graça. De olhos fechados assim, quero pedir aos pais que contenham seus filhos, amém? Esta noite de ceia nós nos separamos para que as crianças estejam no ambiente, para que participem, convivam nesse ambiente tão precioso. E glória a Deus por isso, pela vida de cada pai, de cada mãe, de cada criança. Vamos orar, pedir a Deus agora que nos abençoe com a sua palavra, que é tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa. Senhor, nós te agradecemos, porque nesta hora podemos ler a tua palavra, ouvir a tua palavra, meditar em tua palavra, Senhor. Que privilégio nós temos de tê-la em nossas mãos, à nossa disposição sempre. Por isso, Deus, pedimos ao Senhor agora graça, sabedoria, discernimento, inspiração, direção. Fale conosco, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, queridos. Hoje nós estamos na quinta palavra da nossa série Verdadeiramente Livres. No entanto, é uma palavra com muito conteúdo, e como esta é uma noite de ceia, e a noite de ceia é uma noite que nós temos mais coisas, temos a ceia, apresentação de crianças e demanda mais tempo, eu dividi em duas partes. Então é parte A e parte B, né? Então, na verdade, seria parte 5A e a próxima semana parte 5B. Para que a gente não tome mais tempo do que aquilo que nós temos programado, no sentido de que também possamos aproveitar melhor, absorver melhor. Na semana passada, queridos, a quarta mensagem, o tema foi livre da intimidação, especificando, enfatizando a questão do roubo da autoridade. O que isso significa para nós? Que a intimidação é uma estratégia maligna para roubar a autoridade. Isso significa roubar a capacidade, roubar a disposição. Isso significa roubar os dons, roubar os talentos, tirar de nós a ousadia, a iniciativa para vencer em qualquer área da nossa vida. Nós estamos falando aqui sobre intimidação. Domingo passado, falamos sobre intimidação. Isso é uma questão que acontece nos relacionamentos, isso acontece na vida profissional, isso acontece na vida social e acontece também na vida espiritual e na vida ministerial de todos nós, se nós não tivermos cuidado. É claro que há temperamentos que têm mais facilidade de lidar com essas situações do que outros. Inclusive, domingo passado eu falei da questão do meu temperamento. Mas também fiz uma ilustração da importância de nós entendermos que há dentro de nós uma matéria-prima. E essa matéria-prima é de onde nós desenvolvemos aquilo que Deus tem para nós. Que há coisas que Deus não vai fazer nunca. E nós temos que vencer qualquer tipo de intimidação para fazer. Eu não sei quantos entenderam, eu dei aqui a ilustração da cadeira, porque Deus, quem já viu falar que Deus fez alguma cadeira? Já viu falar que Deus fez uma cadeira? Você já foi almoçar na casa de alguém, e alguém fez uma comida gostosa, um pão de queijo, um biscoito, e você falou, parabéns, irmã, que gostoso. E ela falou assim para você, foi Jesus que fez. Você já ouviu isso? Eu já. Não acredita não que não foi Jesus, viu? Foi ela mesma, né? Mas é porque ela tem um dom, um talento, mas a pessoa às vezes espiritualiza tanto e quer ser tão humilde
que às vezes fala desse jeito, às vezes ela é humilde mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso é que a matéria-prima está dentro de todos nós. Agora nós precisamos descobrir o que Deus quer que nós façamos com essa matéria-prima que está dentro de nós. Mas o maligno quer nos intimidar e não deixar que façamos aquilo que Deus quer que façamos. E por isso, às vezes, nós não conquistamos ou não alcançamos algumas coisas na nossa vida, em todas as áreas que nós possamos pensar e imaginar. Mas em João 8,36, que é o nosso versículo base desta série de 5 palavras, Jesus disse: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Você já decorou esse versículo? Quem decorou esse versículo? Pode dizer: se o Filho vos libertar. Agora você pode colocar na primeira pessoa do singular: se o Filho me libertar. Se o Filho me libertar, eu verdadeiramente serei livre. Amém? Glória a Deus. Agora você pode pôr na primeira pessoa e no presente. Sim. Você pode colocar: o Filho me libertou e eu sou verdadeiramente livre. Está no passado ou no presente, professora? Enrolei, hein? Querer falar de regras aqui de português, estou enrolado. Mas os irmãos me entenderam, né? Os irmãos me entenderam. O Filho me libertou, está no passado. Eu sou verdadeiro livre, está no presente. Eu não sei como é que conjuga isso aí, mas aqui não é aula de português mesmo, né? Claro que não. Eu quero saber o seguinte: você recebeu essa palavra no seu coração ou não? Isso que é importante. Se você recebeu essa palavra no seu coração, isso vai fazer diferença na sua vida. Porque você vai citar ela como Jesus citou no futuro, porque ele estava citando para todas as gerações, mas você pode tomá-la para você no passado e trazê-la para o presente e vivê-la hoje, se você crê de fato e de verdade. Amém, meus queridos? Então, livres da intimidação, e hoje, tempo de ser ousado. Tempo de ser ousado. Tempo de não se entregar. Tempo de não se render a nenhuma situação que de repente queira te dissuadir daquilo que Deus tem para você na sua vida. E há um versículo tremendo, 2 Timóteo 1,7, que eu gostaria de relembrar com os irmãos. 2 Timóteo 1,7, você sabe ele: pois Deus não nos deu espírito de... Mas qual é o espírito que Deus nos deu? Poder, de amor e equilíbrio ou moderação. Amém? Veja bem, então, Deus não é um Deus de determinados exageros, mas Deus é um Deus de coisas muito verdadeiras e muito fortes. Que o Espírito que Ele nos dá é de poder, mas que esse poder nos leva a praticar o amor, a viver o amor, vivenciar o amor, mas ter esta vida com determinada moderação ou com determinado equilíbrio. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. E nós temos visto nessa série que o maligno, através do pecado, quer sempre escravizar, sempre prender as pessoas, mas uma vez que nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, a palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nós nos tornamos livres, livres também da intimidação. Glória a Deus, irmãos. Qual é o objetivo do maligno em nos intimidar? Por que ele quer nos intimidar? Porque ele quer tirar de nós a ousadia, para que não realizemos a vontade de Deus, é claro, para que não desfrutemos da autoridade que Deus tem
nos dado e tem para as nossas vidas. Que fiquemos limitados e não operemos na unção e na graça, e nem desfrutemos da graça do Senhor. Nós vimos aqui o caso de Elias, que ocorreu com o profeta Elias. O profeta Elias teve que ser substituído, você já se tocou em relação a isso? Um homem de Deus que foi usado por Deus para fazer tantas coisas tremendas naquela nação, tantos milagres aconteceram, mas um momento ele titubeou e que ocorreu? Ele teve que ser substituído. Isso significa que não tem ninguém insubstituível, não é verdade, queridos? Não tem ninguém insubstituível. Agora, o que ocorreu com ele foi triste, ruim, porque ele perdeu uma grande oportunidade de dar sequência a um grande ministério, a um grande chamado de Deus para a sua vida, mas ele permitiu, ele tolerou a acusação e, mais que isso, a intimidação da mulher chamada Jezabel. E isso causou, então, a ele a perda do seu ministério, da sua função, e ele teve que ser substituído, porque ele perdeu completamente ali tudo aquilo que ele havia desenvolvido em Deus, simplesmente pelo fato dele ter perdido a ousadia diante daquela situação com Jezabel. Ele foi intimidado, ele tolerou aquela situação. Por isso o tema de hoje, meus queridos, é esse aqui: tempo de ser ousado. Diga: tempo de ser ousado. Amém. Já vimos que a intimidação é uma estratégia do maligno para paralisar as nossas vidas. E Deus não quer que você fique paralisado. Deus quer que você continue em movimento. Não estou dizendo em ativismo, não estou falando de ativismo, queridos. Eu estou falando que você viva, que você tenha vida. E a vida que você deve ter, Jesus disse que é uma vida em abundância. E essa vida em todos os aspectos, isso precisa de ser na vida espiritual, mas deve ser também na vida emocional. Isso deve ser no contexto familiar. Deus quer que você tenha vida. Deus não quer que você seja uma pessoa arrasada. Deus quer que você rompa. E se há alguma área na sua vida que você ainda não está conseguindo romper, essa é uma oportunidade para você tomar para si a palavra de Deus. Toma para você, tome para sua casa, tome para sua família, tome para sua vida emocional, tome para sua vida espiritual, ministerial, profissional, para sua vida financeira, econômica. Tome esta palavra. Ele te liberta e você vai ser completamente livre, é o que diz a palavra de Deus. Mas por que às vezes algumas pessoas são intimidadas mais facilmente que outras? Porque algumas não desfrutam como outras desfrutam. É claro que nós temos níveis de desenvoltura diferentes uns dos outros. Temos às vezes oportunidades diferentes dos outros. Nascemos com talentos diferentes dos outros. Mas é certo que todos nós temos uma matéria-prima colocada por Deus dentro de nós. Isso deve ser desenvolvido. Amém, queridos? Por isso eu quero te chamar a atenção para 1 de João, capítulo 4, versículo 18. Onde o versículo diz: no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Esse versículo é importante ser analisado. Não é verdade? O apóstolo está falando que no amor não há medo. Mas ele fala que ainda há um perfeito amor, que o amor deve ser aperfeiçoado. Que só o amor aperfeiçoado é que lança fora todo o medo. Não basta amar, deve amar com um certo nível de perfeição. Isso aqui nos chama a atenção, porque essa palavra amor tem sido tão desgastada nos tempos de hoje.
Mas quando o apóstolo está falando, ele está falando de um amor que flui de Deus. Está falando de um amor que procede de Deus. E quando uma pessoa ama com o amor de Deus, esse é o amor perfeito. Esse é o amor perfeito. Como é que se pode aperfeiçoar o amor? Amar segundo o amor de Deus, que é perfeito. Esse amor lança fora, então, todo medo. Porque o medo, em qualquer instância, em qualquer nível, em qualquer situação, o medo é ruim. Ninguém gosta de ter medo. Existem níveis de medo, não é? Há pessoas que têm medo de uma simples barata, não é verdade? Há outras que têm medo de uma injeção, não é, Vlad? Outras têm medo... É só para ver se ele estava atento, ele está atento. Tem outras que têm medo do escuro, não é verdade? E há outras que têm medo de viver. Tem pessoa que tem medo de Deus. Não precisa de ter medo de Deus, amém? Porque Deus é o amor perfeito. Não precisa ter medo de Deus. Mas há todo tipo de medo, vários tipos de medo. Mas quando o amor é aperfeiçoado, não é? Então, se você amar, Vlad, a enfermeira, você amar a seringa, amar a agulha, você amar o remédio, você não vai ter medo. Desculpa pela exposição, mas não aguentei. De vez em quando a gente tem uma recaída, né, irmãos? E quando a minha esposa não está aqui, as minhas recaídas são maiores, né? Porque ela fica me vigiando o tempo todo. Mas graças a Deus, pelo amor do Senhor, que nos dá vitória em relação a todo e qualquer tipo de medo. Então a raiz da intimidação, meus queridos, é o medo, ou a ausência do verdadeiro amor. Qual é a raiz da intimidação? O medo, não é? O medo ou a ausência do verdadeiro amor. Verdadeiro amor. É possível viver um verdadeiro amor? É possível amar? É possível amar pessoas? É possível amar a Deus? Eu creio que sim, queridos. Senão eu não poderia crer na Bíblia, não é verdade? Eu creio sim, não é? Você crê na mudança do ser humano? Eu creio, queridos. Eu creio. Deus não muda a natureza do ser humano, mas Deus muda a vida do ser humano sim. Deus muda sim, Deus controla o temperamento, né? E Deus muda sim. Deus não muda a essência da pessoa, porque Deus nos fez assim diferentes, porque isso é bom, isso é importante. E tem gente que não consegue entender isso, tem pessoa querendo mudar as outras. Preste atenção, você nunca vai mudar o seu semelhante. Quem pode fazer alguma mudança é Deus, e às vezes Ele não faz, porque Ele quer desse jeito, para somar. Amém? Agora, marido e mulher, eles sempre têm que falar, não tem jeito. Desista de mudar o seu cônjuge. Já desistiu, Rose? Há muito tempo. Não adianta, queridos. Eu desisti de mudar a minha esposa. Decidi amá-la. Amém? Amém? E certamente ela também desistiu de me mudar. Tenho certeza disso. Ela não está aqui, eu perguntaria a ela, mas ela não está. Eu tenho certeza, porque pelo comportamento dela eu vejo que ela desistiu de me mudar também. Porque aquilo que Deus não mudar, não é você que vai mudar. Não é verdade? Mas às vezes fica aí 20, 30, 40 anos querendo mudar o seu cônjuge. Pare com isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Né, Tiago crente? Tudo bem lá? Aquele já desistiu de te mudar? Não, na dúvida não provém de fé. Se não provém de fé,
a gente deve deixar de lado. Mas vai desistir, ela vai desistir, ela vai entender. Amém? E vice-versa, né? Amém? Você também tem que desistir, não é? Sabe, queridos, o amor, é interessante isso. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo. Quantos níveis de relacionamento nós temos aqui, nesse texto? 3 níveis. Eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar o próximo, e eu tenho que me amar também. Não é isso que está falando? Você entende assim? Eu entendo assim, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, pronto, isso aí é indiscutível, não tem jeito da gente questionar. Todo mundo sabe disso, né? Que Deus em primeiro lugar e pronto, certo? Agora, amar o próximo como a mim mesmo, aí fala de eu amar você e de eu amar a mim mesmo, porque eu só vou amar você à medida que eu me amo. Por que realmente as pessoas às vezes não conseguem amar as outras? Porque elas não conseguem se amar. Porque elas não gostam de si. E o maior problema, às vezes, do relacionamento, não é porque ela não gosta de você, é porque ela não gosta de si mesma. E isso apenas reflete em você um desamor. Isso é legal a gente pensar sobre isso, porque isso nos ajuda a equilibrar de fato e de verdade o amor. E o texto de 1 de João fala do amor perfeito. Agora, se há um amor perfeito, verdadeiro, certamente há um amor que não é verdadeiro, há um amor que não é perfeito. E qual é o amor que não é verdadeiro? Qual é o amor que não é perfeito? O amor egoísta. O amor egoísta. Você quer um exemplo de amor? É 1 Coríntios capítulo 13. Não é? O que é amor? É fácil saber o que é amor. É só ir para 1 Coríntios capítulo 13. E você vai entender o que é amar de fato e de verdade. Mas que é o amor egoísta? A pessoa muitas vezes, até para fazer uma obra de caridade, ela não faz por amor a quem está recebendo. Muitas pessoas não fazem porque a outra está necessitando ou para suprir a necessidade da outra. Mas às vezes ela faz para se sentir bem. Eu já vi muitas entrevistas na televisão de pessoas fazendo obra social e falar-se no final, é tão bom a gente fazer, quando você termina, você está sentindo tão bem, tão aliviada. Isso é um amor egoísta, ela não está fazendo para suprir a outra, ela está fazendo para suprir a si mesma. Isso Deus não considera. Esse amor Deus não considera. O amor verdadeiro é aquele que eu vou suprir alguém, até em detrimento de mim mesmo. Eu faço sacrifício para que alguém seja suprido, para que alguém seja abençoado. O amor verdadeiro não é eu me sentir bem, mas é o outro se sentir bem. É por isso que nos casamentos as pessoas falam, acabou o amor. Sabe por que ela fala isso? Porque ela não está sendo suprida. Aí ela fala que acabou o amor. Mas ela não entendeu que amar é ela suprir o outro. Eu não te amo mais. Na verdade, ela está dizendo assim, você não me supre mais. Então não é que ela não ama. Não é que o amor acabou. É porque ela não tem interesse em amar se ela não estiver recebendo alguma coisa em troca. Não é? E esse tipo de amor é que nós precisamos de ter cuidado com ele. É o falso amor. O falso amor. Eu quero dar aos irmãos e falar aqui, apontar 4 portas ou sentimentos causados pela ausência do amor perfeito. Vou repetir. 4 portas ou sentimentos causados pela ausência do amor perfeito. Isso deixa a gente vulnerável à intimidação, nos torna intimidados diante das situações. E no próximo domingo, claro, nós vamos concluir essa palavra contando aqui uma história bíblica maravilhosa, muito tremenda,
para a nossa edificação. Então a primeira porta é a porta da insegurança. A porta da insegurança. O que gera uma porta de insegurança? Ela pode ser a superproteção ou o autoritarismo. Isso acontece simplesmente na criação. Os pais podem ser superprotetores ou podem ser também autoritários. E ambas as coisas geram insegurança, muita insegurança. Nós estávamos hoje na fila para votar e tinha uma criança nesta idade, mais ou menos desse tamanho, por volta de 6, 7 anos. E queria ficar com a mãe. E a tia estava esperando aqui a 2 metros de distância. E dizia para ele, fica lá com a sua tia. E fez ele ir à força. E ele ficou chorando. E quando ele chorava, ele voltava. Aí a mãe acolhia, aí ele parava de chorar. Ele queria entrar com a mãe, ele não admitia ficar longe da mãe, enquanto a mãe pudesse entrar para votar. Certamente existe aí uma superproteção, e essa criança pode sofrer intimidação na vida muito complicadas. Um dia essa mãe vai precisar de ausentar. Um dia ele vai precisar de ausentar da mãe. Como vai ficar essa situação? É uma superproteção. A criança não vai conseguir de maneira alguma. Por isso que é bom criar os filhos, deixando, né, junto com outras pessoas também, claro, com seus critérios. Tem que ter os seus critérios, é claro, né? Certo? Mas não pode ficar 100% só com a mãe, ou só com o pai, porque gera uma superproteção que mais na frente isso vai ser problemático. Isso vai gerar uma fragilidade e a criança vai ficar propícia a uma intimidação. E ela vai ter dificuldade de resolver sua vida. Vai ter dificuldade de resolver os seus problemas e os desafios da sua vida. Isso é muito sério. Mas o verdadeiro amor diz algo para a insegurança. Quando há insegurança. Salmo 91, versículo 1 e versículo 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso ou do Onipotente, pode dizer ao Senhor, ou diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. A pessoa que desenvolve o verdadeiro amor, ela tem facilidade de crer na palavra de Deus e tomar para si versículo como esse, que dá a ela força, que dá a ela entusiasmo, que dá a ela vigor para ela continuar, não é? Porque a insegurança rouba a autoconfiança. A insegurança rouba a autoconfiança. E não tem como ter maior autoconfiança do que primeiro confiando no Senhor. A autoconfiança sem o Senhor pode ser um desastre, mas a autoconfiança confiando em Deus é um sucesso. Sucesso total. É o mesmo que fé. Não é? Poderíamos até fazer aqui uma definição de fé. Fé é autoconfiança quando se confia primeiramente no Senhor. Também é fé, porque assim fica livre da intimidação. Amém, meus irmãos? A segunda porta é a rejeição. E essa é uma porta terrível, que às vezes não acontece de forma programada ou voluntária. Muitos pais rejeitam filhos involuntariamente, por imaturidade, por falta de experiência. Não é verdade? Ou a criança se sente rejeitada por pessoas, por algum tipo de diferença que tem dos outros demais ali na escola, e talvez só por causa do seu temperamento, da sua natureza tímida, ela já se sente rejeitada, ou porque ela não consegue praticar um esporte como os outros praticam, e ela se sente rejeitada porque os outros realmente, às vezes, não querem ela ali naquele momento. Isso é muito sério. Mas quando crescemos e não nos curamos disso, nós continuamos com esse sentimento de rejeição, quando não somos libertos, sabe? Nós crescemos e aí
na nossa escola, quando estamos maior, quando vamos para o trabalho, vamos ter esse sentimento que as pessoas estão nos rejeitando também, porque faltou cura lá atrás. Talvez faltou sabedoria nos pais, faltou cuidado dos pais, porque houve uma falha, ou alguém falhou conosco. De repente nem foram os pais, mas alguém fez alguma coisa e causou um trauma. E quando chegamos na igreja com esse sentimento de rejeição, começamos a achar que as pessoas também não nos querem junto a elas. Quantas pessoas passam pela igreja com esse sentimento e às vezes não conseguem a vitória? Está sempre colocando a culpa nos outros. Sempre a culpa é dos outros. Porque não entendeu que ela precisa de uma cura, ela precisa de uma restauração, ela precisa de uma libertação. E nós sabemos muito bem que o nosso Deus não rejeita ninguém. Amém? Você sabia disso? Que Jesus não te rejeita, que Jesus te ama e Ele te quer. E não há rejeição de maneira alguma em relação a você. Não há. Jesus te ama, queridos, como você é. Com todos os seus defeitos, Jesus te ama. Ele não quer que você continue do jeito que está, Ele quer te transformar, quer te ajudar a crescer, a amadurecer. Mas se você não mudar, Ele continuará te amando a si mesmo. Ele é muito bom, amém? Jesus é maravilhoso. Então essas coisas que geram sentimento de rejeição, como injustiça, predileção, às vezes, pode ser que em algum momento você pode sentir que alguém está sendo mais aceito do que você, ou um tipo de perseguição, mas você pode ser livre disso também, em nome de Jesus. Jesus te aceita, Jesus te recebe sim. Mas o verdadeiro amor diz algo para a rejeição. Vamos ver Gálatas 4, versículos 6 e 7. Olha o que o verdadeiro amor diz para a rejeição. E porque vocês são filhos. Vocês são o que, irmãos? Filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Amém? Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Sabe qual o maior problema da rejeição, queridos? Isso em nível natural, humano, mas também em nível celestial, espiritual para com Deus. Isso para com os pais naturais, biológicos aqui na terra, mas também com o nosso Pai celestial. O grande problema da rejeição é que esse sentimento, podemos chamar de espírito de rejeição, rouba de nós a consciência de paternidade. Nos faz perder o sentimento de paternidade. Que a pessoa que sente rejeitada, ela não consegue entender nem a paternidade dos seus pais biológicos, muito mais do seu Pai celestial, do seu Pai eterno. Isso é sério. Então, ela não confia em Deus, ela não consegue confiar em Deus, porque ela acha que ela é rejeitada em todas as áreas, em todos os aspectos, por todo mundo, e que Deus a não quer. Mas eu quero repetir, Deus quer você. Deus te ama. Deus te ama. Amém, queridos? Sabe, Deus te ama. Deus quer que você venha para Ele sim. Deus quer que você venha para Ele sim. É claro que Ele tem um propósito na sua vida. É claro que Ele vai trabalhar para te transformar. Quantas pessoas, até nos dias de hoje, ainda diz, não, eu não vou para a igreja porque eu tenho esse defeito, aquele outro, tenho esse vício, aquele outro. E sabe de uma coisa? Não é isso que vai te aproximar de Deus. Não é você vencer um vício, um pecado, ou você se tornar melhor que vai te fazer mais próximo de Deus. O que te aproxima de Deus é o próprio amor de Deus. É o sangue de Jesus. Não são os seus feitos que te dão a salvação. Não são os seus feitos que te aproximam de Deus. Mas é o amor de Deus, é a graça de Deus. E a terceira porta é a culpa. Por que a culpa?
Porque a culpa não é outra coisa senão consequência de pecados não confessados ou de pecados que a pessoa já confessou, mas não consegue crer no perdão, não consegue receber o perdão. Ah, pastor, eu já pedi perdão tantas vezes, mas continuo culpado. Se você não continua pecando, você não pode continuar tendo culpa, sendo culpado. Porque essa culpa não está vindo de Deus, não é o Espírito de Deus que está te culpando. A Bíblia diz que há um acusador, o acusador é Satanás. E Deus é o juiz, mas Jesus é o nosso advogado. Amém? Jesus é o advogado e Ele te defende, mas Ele não te defende com argumentos, Ele te defende com os princípios da palavra e com o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ali você está justificado. Então, se você pecou, é se arrepender e confessar e não receber acusação. Não deixe a culpa tomar conta de você. Não deixe a culpa te entristecer. Não deixe a culpa ficar tomando conta da sua vida. E às vezes a pessoa não perdoa a si mesma. Ah, eu não me perdoo por ter feito aquilo. Quem é você para não te perdoar? Se Deus te perdoa, ei, a pessoa quer ser tão boa que ela fala, não me perdoo por ter feito aquilo. Miserável. Você quer ser maior do que Deus? Se Deus te perdoa, por que você não pode te perdoar a si mesmo? Entendeu, queridos? Você não tem o direito de não se perdoar, falando a verdade. Isso não é humildade, isso não é espiritualidade. Ficar falando que, eu não me perdoo. Não, isso é outra coisa, deixa para lá. Né? Amém, queridos? Não seja uma pessoa que vive debaixo de acusação. Porque uma pessoa debaixo de acusação, ela não vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Mas ela vai ficar dominada por esse espírito acusador. Mas olha o que a Bíblia fala. Porque o maligno te acusa até de pecado que você já se arrependeu, confessou e foi perdoado. Ele vai querer te acusar, mas você precisa de usar mão da palavra de Deus. Do que a palavra de Deus diz sobre isso. Fala para ele a palavra de Deus. Fala para você mesmo, fala em voz alta, fala diante do espelho, faça qualquer coisa com a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus que te dá a vitória, que vai fazer você entender e cair a ficha em você que ele não pode te acusar. Você não precisa de muita coisa a não ser a palavra de Deus. Ela é tudo para você vencer o maligno. Foi com ela que Jesus venceu. Amém? Mas veja o que o verdadeiro amor diz para a culpa. Romanos 8, 1. Portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há o quê? Para quem? Quem está em Cristo Jesus aqui? Então não há condenação. Está escrito que não há condenação. Mas vem os pensamentos, vem o sentimento. Pensamento e sentimento são coisas de uma alma, da alma humana. E esta alma humana, ou ela está sendo influenciada pelo maligno, ou esta alma humana é tão miserável que ainda não conseguiu se renovar pelo conhecimento da palavra de Deus. E precisa de mudar, precisa de sair desse lugar. Amém, meus irmãos? Aí eu lembro sempre daquela palavra que nós tivemos em um dos nossos reencontros, não sei se, né? Que até quem ministrou a primeira vez foi a apóstola Beth, e o tema da palavra, ela era a alma, como é que é? Alma o quê? Alma cretina. Alma cretina. E a nossa alma, muitas vezes, ela é cretina mesmo, irmãos. A nossa alma, quando você observar que a sua alma está sendo cretina, fala, alto lá, alma. Renove os seus pensamentos com a palavra de Deus. Libere uma palavra à sua própria emoções. Eu não tenho que ficar sentindo isso. Eu rejeito esse tipo de sentimento. Não aceite. Se posicione, declare a palavra. Amém, queridos? Conheça a palavra para declarar, é claro. Se você não ler a Bíblia, o que você vai declarar? Não é?
vai declarar o que você assiste na televisão, que você vê por aí, aí não vai resolver nada, não é? Certo? E a culpa, meus queridos, a culpa, ela impede a pessoa de desfrutar do perdão de Deus. Ela não tem revelação do perdão, ela não tem entendimento do perdão. Aí ela deixa de desfrutar dessa revelação mais sublime que é o perdão de Deus. Tem uma revelação mais sublime que essa, que eu sou perdoado, apesar de mim, eu sou perdoado. Eu não sou perdoado porque eu sou bom, eu sou perdoado porque Jesus me amou. E como eu criei na sua palavra, eu recebo o seu perdão. Como eu criei no seu nome, no seu senhorio, eu tenho o perdão. Mas isso é obra dele. Não é porque eu sou bom que eu sou perdoado. É por isso, queridos, que não adianta ficar segurando perdão para ninguém. Não é? Ah, fulano não merece, eu não perdoo porque não merece. E quem disse que você merece, que eu mereço ser perdoado, mas Jesus nos perdoou? Ou não? Não é? Ah, pastor, mas até eu entendo que tem que perdoar, mas eu não estou sentindo de perdoar ainda. E quem disse que você tem que sentir para perdoar? Só basta tomar a decisão e perdoar, não tem que sentir vontade, não. A Bíblia não fala para você sentir vontade, a Bíblia fala para você perdoar, só isso. É só obedecer, tomar a decisão. Amém, meus queridos? Glória a Deus. E a quarta e última porta, o orgulho. Que é orgulho? Confiar no seu próprio entendimento. Eu sei, mas eu penso, eu acho. Tá bom, você tem o direito de pensar, você deve crer, você deve achar, você deve saber, mas você não pode se sobrepor à palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz tem que ser final. Então, quando houver alguma situação que não está em comunhão, né, é necessário que você volte para a palavra de Deus para ver o que a palavra de Deus diz. Então, sentimentos de autossuficiência, de obstinação, vindo da própria vontade, isso pode ser um problema e gera medo e intimidação também, quando nós nos enchemos desses sentimentos. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo, graças a Deus. E veja o que o verdadeiro amor diz para o orgulho. Provérbios 3:5. O que o verdadeiro amor diz em relação ao orgulho. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Amém? E não se apoie ou se estribe em seu próprio entendimento. Deus nos deu sim uma capacidade intelectual de pensar e raciocinar, e devemos fazer mesmo, irmãos. Deus não nos manipula, Deus não nos fez robôs, mas veja bem, Deus também nos deu um espírito. E muitas vezes o nosso entendimento está indo por um caminho equivocado. Nós precisamos de julgar o nosso entendimento pela palavra de Deus. A nossa compreensão pela palavra de Deus. Os nossos sentimentos, o nosso coração pela palavra de Deus. E não ficar obstinados quando a palavra de Deus diz uma outra coisa. Então o orgulho leva o homem à obstinação em seus próprios caminhos e em a sua própria vontade. Isso pode ser um perigo e pode ser um risco para as nossas vidas. Deixa eu concluir falando algo sobre a vontade. Marcelo falou uma coisa aqui, muito interessante, que eu tenho aqui também anotado para falar. Cadê o Marcelo? Falou que Jesus no Getsêmani, ele abriu mão da sua própria vontade. Verdade muito profunda essa, Marcelo. Isso é muito sério. Há dois episódios no lugar chamado Getsêmani, de Jesus com seus 3 discípulos que estavam sempre com ele. Aqueles 3.
João, Pedro e Tiago. No capítulo 17 de Mateus, foi o momento da transfiguração. Preste atenção nisso. Aí os três estavam todos acesos, não estavam? Acesos, vibrantes, felizes, porque ali Jesus foi transfigurado. E ali então apareceu Moisés, apareceu Elias. E foi uma experiência única na Bíblia, não tem outra igual, única. E Pedro e os demais ficaram então extasiados, alegres, felizes, não queriam sair dali mais. Queriam ficar com Jesus ali, participando daquele evento maravilhoso. Todos nós gostamos disso, não é? Aquele momento gostoso. Ai, não vamos embora não, vamos ficar aqui, não é? Mas não é assim que funciona a vida. Mas lá no capítulo 26, se não me engano, já outro episódio de Jesus no Getsêmani com os mesmos três camaradas. Pedro, João e Tiago. Agora ali Jesus está vivendo uma outra situação, uma outra oportunidade. Só para você entender que Jesus permite que nós vivamos com Ele, ou como igreja vivamos situações maravilhosas, gostosas, prazerosas, mas também permite que vivamos experiências não muito agradáveis. Foi quando Jesus estava já quase na hora de ser preso para ir para a cruz. E Jesus foi orar. Lembra disso? E Jesus por 3 vezes está orando. E a Bíblia diz que ali ele se entristeceu muito, ao ponto de suar gotas de sangue. E por 3 vezes ele procurou seus 3 amigos, seus 3 discípulos, aqueles mesmos 3 que não queriam sair do monte poucos dias atrás, porque ali estava uma experiência sobrenatural, maravilhosa, agradável. Mas agora o negócio apertou. Imagina que sobre aquele monte agora havia uma opressão maligna muito forte. E ali estava Jesus, homem, orando agora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. E naquele momento, Jesus olha para os seus 3 amigos, companheiros. O que eles estavam fazendo? Dormindo. Jesus vai falar: poxa, vocês não podem orar, vigiar nenhuma hora comigo? E volta e vai orar de novo. E por 3 vezes isso acontece. Os camaradas por 3 vezes agora, naquele momento de opressão, naquele momento de pressão, naquele momento de dificuldade, de angústia, eles vão dormir. Um desânimo total. Sabe, eles não venceram ali a intimidação. Não venceram a intimidação. E a vida cristã, meus queridos, não é só de momentos agradáveis. A vida cristã também tem momentos difíceis, de batalhas, de muita perseverança, onde às vezes o nosso corpo não quer, mas nós temos responsabilidade e vamos. Onde a nossa emoção, a nossa alma não quer, mas nós vencemos a nossa alma, porque a nossa vontade não é maior do que a vontade de Deus. E Jesus diz: Pai, seja feita a tua vontade. Foi isso que aconteceu ali. Porque naquele momento que estava todo mundo bem, não precisou de Jesus fazer nada. Eles já estavam por si mesmos animados, não é? Com muita vontade de participar daquele momento. Mas lá na frente, no mesmo lugar, mas uma situação diferente, agora uma pressão maligna, e ali estava Jesus, como homem. Ele tinha que decidir naquele momento. Ele precisava de alguém com ele, mas ele não teve, até ali. Depois ele se levantou e disse: vamos embora, vamos descer, chegou a minha hora. A oração deles não ia mudar nada. O companheirismo deles não ia mudar nada. Mas isso é para nós também, queridos. Isso é para nós também. Um grande exemplo na nossa vida familiar, na nossa vida cristã. Eu quero aproveitar esse momento e agradecer aos irmãos mais uma vez, aquilo que os irmãos fizeram conosco aqui, não é? Foi isso que os irmãos fizeram, os irmãos estiveram comigo.
Eu me senti amado, eu me senti com os irmãos junto comigo na hora da dificuldade, de nos apoiar naquela situação com a justiça. Como eu me senti, não é? Que os irmãos esteve comigo. Não vai, talvez, no sentido, claro, os irmãos levantaram recursos, isso aí é fundamental, mas não deixou de eu passar pelo processo, entendeu? Isso eu quero dizer, né? Não quero diminuir o que os irmãos fizeram, pelo amor de Deus. Mas não vai me livrar do processo. A mesma coisa com Jesus. Muitas vezes você também não vai mudar a situação das pessoas, mas só o fato de você estar junto com as pessoas. Seu líder de célula, só de você estar com seu líder de célula, só de você estar junto com a sua família, já faz toda a diferença. E mais que tudo, irmão, só de nós estarmos com Jesus. E eles não ficaram com Jesus. Então a vontade de Jesus ali era de não ir para a cruz, mas ele entendeu, ele sabia que ele veio para isso. Muitas vezes nós não vamos fugir da cruz, mas se nós tivermos alguém conosco, vai ser melhor aquele momento de angústia. Amém, queridos? Que Deus te abençoe tremendamente, poderosamente. Eu vou parar aqui porque o tempo realmente já se foi. Por isso eu dividi em duas partes. E eu vou mostrar para os irmãos a história bíblica que vai nos ajudar a compreender muito mais isso aqui. Só que vai ser domingo, neste mesmo horário. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.